Antônio Maurício Horta de Melo, muito conhecido como Toninho Horta. Toninho, é uma alegria muito grande receber você no projeto Reflexões. É uma honra muito grande a gente poder contar essa sua história aqui hoje. Legal, eu agradeço a você, né, pelo projeto, a sua ideia. Já vi que é uma coisa inusitada, bacana, né? Desejo maior sucesso para você no seu trabalho. Então vamos lá, tem muita história para contar. A história começa então no dia 2 de dezembro de 1948, em Belo Horizonte, Minas Gerais, no bairro do Floresta. Lá na rua Pouso Alegre, e foi mais ou menos 8h15 da noite que eu nasci, no dia 2. Isso, agora a pergunta que a gente sempre faz no início: por que em Belo Horizonte? Como é que seus pais vieram parar em Belo Horizonte? Minha mãe nasceu em Capim Branco, interior, e veio dar aula aqui em Belo Horizonte. Ela era professora, antes de ser funcionária pública, né? Depois ela conheceu meu pai, eu não sei exatamente como, eles começaram a namorar, e meu pai morava numa fazenda, ele era fazendeiro assim, né? E no início, né, da carreira dele, o pai dele tinha muitas terras lá no Pirapora, Buritizeira, aquele lado lá. E aí minha mãe casou em Pirapora e foi morar com ele na fazenda. Então os primeiros anos da minha mãe, ela ficava lembrando das coisas, do tempo bom com meu pai, né, escrevendo poesias, né, do romance deles na fazenda Paulo Geraldo. Foi um momento muito de emoção para a família e para eles especialmente, né? Olha só, então eles casaram e foram morar em Pirapora. Como é que foi a mudança deles para Belo Horizonte? Tanto que você nasceu em Belo Horizonte. Eu acho que eles vieram então por causa de, por exemplo, minha mãe teve 23 gestações, né? E aí ela ajudava a ferrar os bois, né? Na beira do rio, e ia perdendo. Então, até que somos 6 irmãos, 2 irmãos e 4 irmãs. Meu irmão já falecido, Paulinho. Daí, a partir do Paulinho, que é o mais velho, depois 3 irmãs, eu e depois a outra irmã. Aí vingou todo mundo, graças a Deus. Aí vieram 6 filhos na família. Aí eles vieram morar em Belo Horizonte, porque aí tinha aquela coisa de morar na roça, aí tinha doença, febre amarela, não tinha como, né? Aí papai vendeu uns lotes lá e falou: vamos mudar para Belo Horizonte, para a capital, que tem mais recursos. E venderam uma parte da fazenda, ele veio para cá. E aí, quase 49. E aí você já nasce dentro desse ambiente todo, né? Não é uma família, isso é uma orquestra, né? Porque seu avô era maestro de banda, sua mãe bandolinista, seu pai tocava violão, seu irmão também. Seu irmão tocava contrabaixo, não é isso, Paulinho? Tocava violão, depois começou a tocar contrabaixo, parece que tocou um pouquinho de vassourinha também. E aí você, no meio de tanta música, você também cresceu sendo músico. Ouvindo muita música clássica com meus pais, com ele, com meu irmão, ouvia muita música, o jazz americano e a música, né, e os primeiros cantores da Bossa Nova, também o samba canção que vinha, né, os press bossa novistas, né? Então assim, foi uma cultura de ouvir, de cantar e de dublar cantores do mundo inteiro, com a discografia que a gente tinha, uma radiola e muitos LPs. E eu lembro que minha mãe fala que quando eu tinha 1 ano e meio, eu pedi para repetir uma rumba chamada Nonaná, uma rumba, né, cubana, e até quase foram 78 rotações, que era uma rocha, né? E foi muito bacana e, quer dizer, eu não me lembro, assim, eu lembro muito vagamente. Mas aos 3 anos ela falou que ela me surpreendeu chorando ouvindo Claire Deline do Debussy. E aí a mamãe falou assim: esse menino vai ser músico e tal. Eu lembro que tinha um pianinho aos 5 anos de idade, assim. Não sei qual realmente o primeiro contato com a música, assim. Na verdade foi meio que nessa época, talvez nesse pianinho branco, pequenininho de aniversário que a gente ganhou. Pegando um gancho no que você falou, provavelmente foi dentro da barriga mesmo, porque enquanto você já estava lá, seus pais já tocavam. Minha mãe já tocava bandolim, né? Dizem que no auge dela ela tocava até nas costas, tirava só nas costas. Paulinho, o papai também. Mas assim, com o Paulinho eu tive uma experiência que pode-se dizer a primeira, assim, já, né, eu já com 14 anos, quando eu fiz a terceira música, aos 14 anos, eu comecei com 13, Flor que Cheira Saudade, a letra foi da minha irmã Gilda,
o conjunto que meu irmão tocava na época, do Aécio Flávio, gravou essa música, entendeu? Então, quer dizer, depois eu vi o disco pronto com a música minha com 14 anos de idade, assim, isso foi um maior desbunde, assim, né? Não entendi nada, mas assim, a gente ficou muito contente. Aquilo ali foi uma força, assim, fundamental, né? Como é que se diz? Uma aspiração? Não, é inflexão. Inflexão, exatamente. Inflexão. Primeira inflexão do Toninho Horta, a gravação do Fluxo das Saudades. Bacana demais. E esse costume musical era tão grande na sua casa que sua irmã organizava umas horas dançantes, né? Isso, para curtir essas músicas. Eventualmente, exatamente. Juntava o pessoal para dançar e no final das horas dançantes ficavam mais os músicos conversando, aí vinha um violão, aí ficava tocando até de madrugada. Eu era menino, eu não perdia uma. O melhor da festa para mim era ficar na madrugada ouvindo os músicos tocar. Numa dessas horas dançantes, você teve um encontro que também ia ser um encontro muito profícuo. Como é que foi o seu encontro, então, com o Milton? Né? Eu tinha 15 para 16 anos e numa dessas festas, acabou a festa e ficaram só os músicos, entre eles o Bituca, né, chamado naquela época, o Milton se chamava Bituca. Que foi convidado pelo seu irmão para ir. Meu irmão, para ir lá. Porque o Milton veio morar com a família Borges, em Belo Horizonte, e aí ele começou a trabalhar com o Marilton, que era o irmão mais velho do Lô e do Márcio. Estão aqui até umas fotos aqui atrás. E depois disso, aí o Paulinho era da noite também, o Marilton era do Gemini 7, o líder do Gemini 7, e convidou o Bituca para cantar no conjunto dele, e aí pela convivência que ele tinha com meu irmão, o Marilton com meu irmão na noite, aí meu irmão acabou conhecendo o Bituca e ensinou, né, as posições de contrabaixo do Bituca, ele virou baixista e cantor, né? E esse dia ele foi lá em casa, e aí o Paulinho falou assim, pois o Bituca, você já tocou aí em outras oportunidades umas músicas pra gente, então mostra pro Toninho aí que ele está começando a fazer música agora, né? Ele é esperto, desde 9 anos já está tocando, mas assim, que seria legal você mostrar suas músicas. Aí o Bituca mostrou as primeiras músicas dele para mim e eu as primeiras minhas para ele, né? E foi mais ou menos nessa conversa, vai ver que depois de um tempo vocês compuseram uma música juntos. O Samba Canção Segue em Paz, não foi isso? Foi isso. Há menos de um ano depois, a gente, pela a constância de visitas lá em casa, a gente fez essa música em 66, chamada Segue em Paz. Era uma melodia minha com letra do Bituca. Aí naquela época também eu gostava já estava pintando a bossa nova, já estava tirando tudo de bossa nova nas rádios. Eu ia num shopping que antigamente chamava Pepsi, na Rua da Bahia, e eu ouvia tudo no headphone. Era uma maravilha poder conhecer aquela batida da bossa nova, né, as canções. E logo depois o Bituca se casou em 68 e um conjunto de 4 meninas, que eu era o diretor musical, chamada Quarto Canto, que tinha minha irmã Lena, mais nova, que é flautista da banda Orquestra Fantasma, tinha a Lídia Limpe, que casou com um trombonista alemão, tinha uma outra chamada Lila e outra chamada Vera Cordovil, super musicista e tocava violão também. O grupo chamado Quarto Canto, e elas cantaram no casamento do Milton, Vera Cruz e outras músicas também. Os arranjos eram meus, eu era bem jovem, mas já estava fazendo os arranjos também de vocal. Isso, aí depois disso tudo, no meio, essa caminhada toda junto, vocês fizeram inscrição no 2º Festival Internacional da Canção do Rio de Janeiro e foram os 2 únicos classificados com 2 canções. Isso foi incrível, cara, porque Pacífico Mascarenhas, que era um amigo dos músicos, né, um cara mais velho da geração do meu irmão, e ele que avisou a gente, tem um festival aí, a TV Globo está convidando os músicos daqui da terra para escrever, ele ajudou a juntar o pessoal, e a gente chegou lá com muita... o pessoal ficou muito curioso para saber quem eram os mineiros, que só o Vinícius de Moraes tinha 2 letras no festival, e nós tínhamos 2 músicas, aí foi bacana demais, mas só que assim, eu era um menino ainda, cantava assim muito atrás do violão, com a voz baixinha, o Milton não, o Milton já era cantor da noite, já tinha aquela voz privilegiada, e já tinha aquelas composições, e cantava para fora, já estava assumindo mesmo a força da música dele. Nessa então, época... ele cantava Travessia, assim, todo mundo saía nos cantos para chorar, assim, era uma coisa incrível. Isso né? mesmo, nessa época, em 1967, você estava com
Com 19 anos? 19 anos. É porque eu sou de 48 de dezembro, quer dizer, mais um mês eu era de 49. 49, isso mesmo. Estava com 18 para 19. E aí, essa foi uma das grandes viradas, né? A gente está sempre chamando a atenção para as inflexões, as mudanças de direção. Bom, aí, nesse festival, todo mundo conheceu, como você falou, os mineiros, né? O Milton já era mais conhecido, como você falou, aí conheceram o Toninho Horta. Aí começou a chover convite, foi isso? Foi onde veio uma outra grande mudança, que você resolveu passar um tempo no Rio de Janeiro. Depois que a Laís Costa começou a gravar música minha, Leninha Andrade, depois aí nos anos 70 eu estava quase... Você, inclusive foi convidado para ir para a banda A Tribo, da Regina, né? A Tribo. A Tribo, exatamente. Nelson Ângelo tinha casado com a Joyce, o baixista Novelli estava morando com ele, veio de Pernambuco, e o Naná Vasconcelos estava tocando no grupo. Depois o Naná saiu, entrou o Nenê, que era um grande percussionista do Sul, que tocou com eles Regina também há muito tempo. E aí o Nelson me ligou para Belo Horizonte e falou, olha assim, eu não posso ir porque eu não tenho como sobreviver. Ele falou assim, espera aí que eu vou sugerir, eu vou fazer um teste com a Elis Regina, que é uma cantora que está se destacando muito agora, e de repente ela quer 2 guitarras em vez de uma só, já que a gente já era amigo aqui de BH e tocava muito tempo juntos. Aí ela aceitou o convite dos 2 guitarristas e fizemos um teste e passamos. Aí tocar com já Elis Regina na banda e tal. Aí eu resolvi ficar no Rio. Aí os anos 70 todo, Rio de Janeiro. Então era Vera Cruz, aquele trem mágico, né? Nas noites, né? Dormia, a gente encontrava com o pessoal do Clube da Esquina depois nos vagões do restaurante e tal. E quando tinha dinheiro vinha na cabine dormindo, quando não tinha era no banco mesmo. E muito ônibus, né? Viação Cometa e viação, útil, né? Pela BR aí, né? Foram muitas e muitas viagens. Muita estrada, né? Muita estrada, com um violãozinho lá, encapado e, né? Muito bacana isso. Muito trabalho para chegar onde... chegar lá. Então vamos lá. Trem para cima, trem para baixo, tocou com a Elis, aí você participou da gravação do disco Ela, com Elis Regina. Isso aí. Fomos viajando pelo Brasil, o empresário era o Marcos Lázaro, que era um mafioso, assim, no bom sentido, da época, o cara que tinha grana, ele comprava não sei quantos shows durante o ano inteiro, o pessoal viajava. A gente viajou nessa época com a Elis. Fiquei um tempão, um ano inteiro com ela, nos anos 70. E ainda participamos com a Tribo no Festival do Maracanãzinho, em 70, com a música do Nelson chamada Onocê Onecotô. Eu não sei onde é que eu estou. Isso. Então esse ano de 70, até o final de 71 foi muito trabalho com isso e veio te preparando, porque já ia vir uma outra grande inflexão, que foi uma bomba atômica, que até hoje tem efeitos aí, que em 1972 foi a gravação do LP duplo do Clube da Esquina. Como é que foi isso, o convite? Pois é, você vê aqui com a amizade que eu estava com o Bituca, né, e fomos em 67 juntos para o Rio de Janeiro. Aí em 68 teve aqui um show na época do Dia dos Namorados, que era... esqueci o nome, foi um happening total. Então naquela época tinha muito músico, muito trio de jazz, tinha o pessoal que fazia os bailes, mas muita música de qualidade que na época dos festivais de jazz dos anos 60 formavam seus trios, quartetos, quintetos e se desdobravam em 1000 bandas assim, várias, sei lá, 10 bandas, e participavam dos festivais aqui que aconteciam no Francisco Nunes, no Teatro Marília. Onde é que mais tinha? Instituto de Educação, bom barato. Então, em 69 aconteceu um outro evento importante chamado Festival Estudantil da Canção. Aí juntou o Lobos com o Beto Guedes, eles concorreram com aquele Equatorial, uma música muito conhecida deles. O Tavinho Moura com Como Vai Minha Aldeia. Eu tinha 2 músicas, uma que foi cantada pela Joyce, o Naná Vasconcelos, que era o Yarabela, um samba. E uma música chamada Cante Desalento, com um parceiro da adolescência, o Rubens Stel, que é um cara muito bacana, que tocava com o João Gilberto, mas adorava Beatles e Rolling Stones. A gente ficava tocando nos muros, nas calçadas, nos bares lá do Colégio Batista. Porque depois que eu nasci na Pouso Alegre, aí a gente foi mudando para vários lugares perto, Rua Jacuí, Rua Guaranésia, Rua Araxá. Então era tudo ali na floresta, no Colégio Batista. Enfim, aí depois que juntou o Lô e o Beto em 69, né, aí em 70 o Milton teve o primeiro convite para tocar no Rio de Janeiro,
no Teatro Opinião. Aí minha irmã, que já adorava música, que foi morar no Rio em 68, ela criou um nome com um produtor lá chamado Sonho Imaginário. Então ficou Milton Nascimento e o Sonho Imaginário. E eu era convidado, era novinho, tocava 2 músicas no show, o Aquió e o Estudo Brasileiro também. E foi aí que o Milton estreou no Rio de Janeiro. Aí gravou um disco com o Tamba Trio, que já era era o trio mais revolucionário em termos de harmonia, de swing, de versatilidade do Luizinho Essa, querido Luizinho. E eu mostrei a música do Milton chamada, na época do festival, era Morro Velho, Travessia, Maria Minha Fé e Morro Velho. Morro Velho, o arranjo foi do Luizinho, ganhou o primeiro lugar naquela época. Eu fui na casa dele passar a música do Bituca. Mas enfim, então tudo já estava acumulando, quer dizer, esses compositores emergentes no final dos anos 60, acumulou, né, depois que o Milton gravou com o Tamba Trio, aqui em Belo Horizonte veio o Ronaldo Bastos, já tinha conhecido o Bituca na época da... E eu também conheci o Ronaldo, ele era poeta, um jovem poeta que trabalhava lá no Rio de Janeiro, conhecia muita gente de música também, e ele falou assim, vem cá para o Rio de Janeiro, vai acontecer muita coisa. Aí conseguiram um contrato com a EMI, na época acho que era Odeon, não era EMI só, Odeon. Mas tinha tanta música o Bituca e os amigos dele, né, no caso, o Lô e o Beto, que ficaram com ele um mês, lá perto de Niterói. Então, tinha tanta música que eles fizeram um álbum duplo. E aí o Bituca chamou, o Bituca e o Ronaldo chamaram, vamos chamar quem está do nosso lado aqui. Então, eu já conhecia, estava com o Nelson lá no Rio, o Nelson convidado, o Novelli também, porque já era da tribo. Aí entrou, né, o outro Rubinho, que era o cara que fazia baile, mas já estava morando no Rio de Janeiro. Então, o Wagner Tiso, que era o maior companheiro do Bituca também, já desde 3 pontas, desde 5 anos de idade, 6 eles tocavam. Né? Então se juntou todo mundo, né, no Clube da Esquina. E o grande barato foi que a gente, né, fez um álbum, fomos para o estúdio e criamos tudo na hora. E até hoje é considerado um dos maiores discos da história da música brasileira. Com certeza. Endossado. Foi. E aí... Os convites já para o Rio de Janeiro com a Elis Regina já foi um passo à frente. Né? A gravação do Clube da Esquina já completou, porque eu já morava no Rio. Aí já me fez... já me deu condição de virar um músico de estúdio. Isso, por exemplo, em 1973, foi a sua primeira participação como intérprete no disco com Beto Guedes, Danilo Carlinhos, Novelli e você. Exatamente. Quer dizer, pela EMI Odeon. O Ronaldo queria fazer um disco com cada um de nós, mas ele já tinha investido muita grana num disco de álbum duplo do Milton, né? Com participação do Lon Borges, a orquestra, todos nós. Então... E eles falaram assim, não, vamos fazer um disco com os 4, cada um bota aí 2, 3 músicas e vamos fazer. Aí a gente aceitou, né? Então até a foto no banheiro lá, ela retrata como a gente se sentia na época, todo mundo espremidinho no banheiro, né? Por um. E foi aí que também que você começou a fazer uma temporada de shows com a Gal Costa. Eu aproveitei aproveitei a turnê da Gal. Eu lembro que eu tive matérias de capa inteira lá da Tribuna da Bahia, em outros lugares também, tudo que é mar de sol, cheio de pulseira, e com a capa do disco, assim, foram coisas maravilhosas. E aí eu aproveitei para começar a divulgar meu trabalho. Mas como desde cedo as pessoas já estavam me chamando para tocar, e era uma coisa do meu irmão também, de tocar para as pessoas em baile, casamento, aula dançante, até carnaval e tudo, eu achei que eu tinha que ter essa missão também. Eu não queria só virar um artista, um compositor e um cantor. Eu quis ser aquele sideman também, de participar e contribuir para o trabalho de dia das pessoas. E aí isso acontece até hoje. Isso acontece, exatamente. Em 1974, você participou do grande show do Milagre dos Peixes, ao vivo, como conhecimento, Sonho Imaginário e orquestra. Né? Eu recusei um convite da Elis Regina. Ela esteve lá no meu apartamento com o César Mariano, e depois, 3 anos depois que eu tinha trabalhado com ela, para me convidar para a nova banda, que era com Paulinho Braga na batera, Luizão Maia no baixo e o César Camargo Mariano, que já estava namorando com ela de piano. E aí eu falei com ela que infelizmente eu não ia poder fazer, porque eu já tinha sido chamado para o Bituca para fazer o Milagre dos Peixes com ele, com a orquestra, Sonho Imaginário, de uma outra formação, que era Wagner, Nivaldo Arnelas, Luiz Alves de baixo, Albertinho Silva de bateria. Então, assim, a Elis ficou muito chateada, mas
assim, eu já, nem aquela coisa do mineiro, né? Mineiro fica com mineiro e tal. E aí foi isso. E aí você continuou essa caminhada. Em 1976, você resolveu gravar o primeiro disco solo, mas não foi na Terra Brasília, foi em Malibu, na Califórnia. Por que na Califórnia? O Bituca tinha sido convidado, então, logo depois do Milagre, passou um ano, a gente continuou fazendo shows com o Som Imaginário, sem o Bituca, pelo Brasil, né, com o Wagner conduzindo. E aí, em 76, apareceu um convite para gravar um disco pela A&M Records. Então, é um disco que chama Milton, teve como convidados especialistas o Herbie Hancock, né, o pianista da pesada, e o Wayne Shorter, saxofonista. Então, e lá tinham outros brasileiros, como Ayrton Moreira, né, estava lá, tinha o Laudir de Oliveira, que tocava percussão no Grupo Chicago, tocou com ele também, Raul de Souza, também grande tamborista, irmãozaço meu. Então deixa eu entender, você gravou seu disco lá porque você já estava lá para gravar o disco do Milton. Exatamente, eu fui começar a falar do Bituca. Eu fui gravar, exatamente, eu fui a convite do Bituca e coincidiu no convite da Flórida e do Ayrton para gravar com eles também. Então, nessa época, aí, até o dinheiro que eu recebi, na primeira semana antes de gravar, né, alguma coisa, eu peguei o dinheiro do coisa e torrei em guitarra. Fui lá na loja da Guitarra Center, comprei logo 2 guitarras, para ficar tranquilo para a gravação. E foi maravilhoso. Aí a minha dedicação, o trabalho desses, né, até repercutiram depois no meu nome na Melody Maker, como um dos melhores do mundo na categoria de jazz contemporâneo, né? Isso, você 77, então 78. Só para a gente organizar, então, você foi convidado pelo Milton para gravar o disco que chamava Milton. E aproveitou e gravou também com Ayrton Moreira o disco chamado Promise of the Sun. Exatamente. Isso. Aí você já aproveitou que estava ali e já começou a gravar seu disco Terra dos Pássaros. O Bituca falou assim comigo, ô Tony, ó, a gente tem um estúdio aqui, tem técnico, tem músicos aí, e eu já acabei o meu disco, você não quer aproveitar e gravar umas coisas não? Aí o Ronaldo falou, vamos lá, Tony, vamos fazer uma lista aí, pega o Hugo Fatoroso ali, pega, né, o Uruguai que estava lá com a gente também. Bom demais. E aí juntamos lá e fizemos Terra dos Pássaros. E eu vinha a continuar fazendo esse disco por 3 anos, sem mudar uma música do repertório, mas eu sonhava com a orquestra real. E a gente inventou isso numa orquestra fantasma, porque tinha o Minimoog imitava uma trompa, meu pedal de volume imitava um cello ou um violino, e foi uma história assim, né, de imaginar uma orquestra, virou também uma orquestra fantasma. Mas aí pintou um dinheiro lá de direito autoral do Earth, Wind & Fire, gravaram um pedaço lá do Beijo Partido, né, com um subtítulo de Beijo, né, do Brasília High. É literalmente uma produção independente. O meu foi. E esse dinheiro que veio lá de fora do Beijo Partido, dessa banda famosíssima, me deu condição de comprar um apartamento. Eu ia comprar um apartamento, meus pais falaram, compra um apartamento de 2 quartos. Eu falei, não, deixa eu contratar uma orquestra e botar no meu disco. Aí eu terminei o Teatro Espaço do Minhoto com a Orquestra Fantasma com a Orquestra Real também. Bacana. E de quebra, você terminou sendo considerado o 5º melhor guitarrista do mundo, em 77, e o 7º em 78 pela Melody Maker. Exatamente. Né? Então foi pela representatividade do meu trabalho, né? Tocando em quase todas as faixas dos 2 discos, e com solos, e tocando viola de 12, violão de nylon, guitarra com distorção, guitarra simples, tudo uma diversidade muito grande. E aí pronto, aí foi o que precisava, aí terminou de explodir pro resto do mundo mesmo. Tanto que quando você voltou pro Brasil, você começou a participar de turnê com João Bosco, Dominguinho, Jackson do Pandeiro, Nana Caymmi, Dorival Caymmi, Chico Buarque, Gonzaguinha, e aí vai. Centenas de discos, né? Entre 70 e 80. Como é que você fazia para conciliar um show com Chico Buarque, outro com o Jânio do Bock, outro com Gonzaguinha? Muita correria, né? Muita, porque eu morava lá, mas eu não conseguia ficar longe da família, né? Passava 2 semanas, eu quero ver meu pai, minha mãe, quero ver minhas irmãs, meu irmão, né? Então eu sempre ficava nessa ponte, assim, mas com o apartamento com a minha irmã, a Gilda, que foi produtora e trabalhou com muita gente, né, do meio musical, desde os baianos, os mineiros, e Funarte, Projeto Pixinguinha, Cosqueles, Jackson 5, a Gidinha Horta tem uma carreira maravilhosa. E aí ela tinha um apartamento, eu fui morar com ela, lá na Senador Vergueiro, na Marquês de Abrantes, ali no Botafogo. E então eu já era um cidadão ali meio carioca,
Então já tinha um telefone que, ó, tô precisando de um violão, de uma guitarra, eles me chamavam, porque eu já tinha aparecido no disco da Elis, no disco da Gal, no disco do Milton. Então muita gente queria o Antônio, ó, até que lá veio com dezenas de cantores e músicos, né, MPB4, aí veio Simone, depois Maria Bethânia, Chico Buarque, aí chegou Dominguinhos, tanta gente. Isso. Então em 1980 você resolveu lançar o LP Terra dos Pássaros, que você começou a gravar lá atrás, na Califórnia. O que aconteceu com o LP Terra dos Pássaros? Cheguei no Brasil com o disco quase pronto né, e sempre procurando aperfeiçoar, até que chegou essa grana que eu te falei, Golec Orquestra. Quando eu cheguei nas gravadoras, ninguém queria editar o disco, né, o LP na época. Aí eu fui ficando triste e tal, aí eu falei assim, então o que eu vou fazer? Vou voltar para a América, então, pessoal, vou botar meu disquinho debaixo do braço. Aí a Odeon se interessou, porque o Milton e a Arana Caymmi tinham gravado em 75 Beijo de Partida, e a música meio que estourou, muita gente começou a cantar, gravar, e aí eles queriam que eu fizesse um disco. Naquela época, muitos cantores, compositores, cantor, né, que tinha muitos trabalhos, né, que tinham era tipo uma característica da época, né, que era, você vê, Gilberto Gil, Caetano, Chico, Milton, João Bosco, Djavan, Ivanis, todo mundo era que ele tocava e cantava, né? Não precisava ser o Nelson Gonçalves com aquela vozerona, né, daqueles grandes cantores, Silvio Caldas e tal. Então, aí foi uma condição legal. Eu falei com o pessoal da EMA, eu gravo disco para vocês, mas vocês têm que lançar o meu Terra dos Pássaros também. Então, e eu terminei em 79, 3 anos depois do início da gravação lá em Malibu, e aí deu uma enchente, cara, no final do ano, lá em São Bernardo do Campo, os discos ficaram boiando. Que isso? Aí passaram, né, depois passou o ano para 1980, e aí acho que em fevereiro ou março do ano seguinte eles lançaram finalmente o Terra dos Passos, e o outro já gravei em cima e já lancei com 6 meses de diferença. Aí o disco saiu também, e logo depois eles me deram o contrato de rescisão, gravaram o disco e rescindiram o contrato comigo. Foi nessa época então que você resolveu passar mais uma temporada em Nova York, quando você fez o curso de extensão lá na Juilliard. Isso, aí eu fui para Nova York, falei, vai ficar aqui sem contrato, o pessoal não querendo usar minha música, eu acho que eu estou muito sofisticado e tudo, para a época, não sei o que, né, já estava com a cabeça, né, sempre fui, né, ligado ao instrumental, orquestra, sopros e tal, e tudo por influência mais do irmão, né, mais influência do jazz mesmo, da música instrumental brasileira. Aí eu falei, não vou para lá. Aí estudei lá fora, fiquei lá um tempo, a minha namorada da época viajou para lá para ficar comigo, aí a gente voltou em 82, me casei em 83. Nessa época de Nova York, foi a realização de um sonho de criança, né? Porque se você ouvir, você fazia parte do Jazz Fan Club. E nessa época você começou a tocar com os caras do jazz em Nova York, quer dizer... É verdade. Foi uma desmistificação, né? De você, por exemplo, você idolatrar os caras como Herbie Hancock, como Wayne Shorter, como tantos outros, de repente os caras elogiam, puxa, que música legal, que harmonia interessante. Quer dizer, foi uma vitória. O pessoal já está considerando o trabalho da gente já nos anos 80, a gente com 30 e poucos anos, já de qualidade e tal. Então não deixava para menos, não. Eu falei, não, vou ficar aqui, vou ficar em Nova York. Aí fiz muito show e divulgando meus 2 discos saindo no Brasil. Aí o disco do Tony Watt, que era o segundo, entrou numa compilação junto com o João Gilberto, com o Gonzaguinha, para o mundo inteiro. E aí começou realmente a ficar conhecido no mundo todo. No mundo todo, Aí eu vim para cá, aí aquele período de casar, de ter filhos, 2 primeiros filhos nasceram em 84 e 86. Nessa época você estava na direção musical da Maria Bethânia. Isso, A Hora da Estrela. A Hora da Estrela, E estava, né, curtindo Belo Horizonte, né, a família, tranquilo, né. Aí você fez a Maria Bethânia e você gravou um disco com ela, A Beira e o Mar. Depois disso você começou a trabalhar muito com produções musicais. Você fez o álbum Dezembros, em 85. Inclusive teve uma música sua, Estrela do Meu Céu, em parceria com Caetano Veloso. E no mesmo disco você fez o arranjo da Valsa Anos Dourados, na qual você pôde tocar com Tom Jobim. Isso mesmo. Foi um disco bem pancada isso aí, né? Foi muito bom. Pois o Tom é o meu maior ídolo de todos os tempos, né?
A gente ia lá para a casa dele, no Leblon, com o Ronaldo Bastos, algumas vezes, assim, encontrei muito rápido com ele. Mas ele nunca queria conversar sobre música, não. Se falasse sobre música, ele falava assim, olha, hoje de manhã acordei com o som de um passarinho lá no Jardim Botânico. Pô, esse cara é maluco, né? Mas é o Tom Jobim, né? E aí, então, teve essa coincidência, né? Eu fiz primeiro gravei com a Maria Bethânia a Beril Mar, depois participei do Dezembro e o arranjo dos Dourados, eu sentei lá com o Jobim, né? E ele falou, né, super amigo, assim, vamos trabalhar junto aqui e tal. Foi super bacana. E ainda trabalhei no disco da Bethânia chamado Ciclos, né, junto com o Caetano, junto com o Milton. E o Caetano fez uma letra para mim nesse disco de Dezembro, chamada Estrela do Meu Céu, como você falou, bem lembrado. Então nesse momento era tanta informação e tanto conteúdo que você, não sei, eu penso que foi assim, você sentiu que não dava para ficar com isso tudo só para você e terminou organizando um seminário, o primeiro seminário brasileiro de música instrumental que aconteceu em Ouro Preto. Exatamente, foi pela necessidade, assim, tinha que fazer alguma coisa, né, pela minha visão, né, de músico, já com um pouco de experiência lá de fora, vi a dificuldade aqui em termos de estudos, de instrumentos, de escolas, de metodologia, né, de tudo, né, então assim eu pensei num seminário aglutinando várias vertentes da música instrumental brasileira, e isso aconteceu em 86 em Ouro Preto. Foram 20 dias, com 28 cursos de instrumentos, teve 23 workshops, 10 conferências. 400 alunos. 430 alunos inscritos. Né? Até a última semana não tinha ninguém do Acre, aí escreveu um menino lá do Acre, veio tocar. Então foi um barato. Então assim, é um seminário também que me deixou grande saudade e acho que foi uma realização muito importante para o Brasil. Depois desse evento aconteceram vários outros, e hoje Minas Gerais é como celeiro considerado da música instrumental dos maiores que tem no Brasil, né? Essa diversidade e aí virou, né, eventos de vários tipos, como lá a gente já incluía workshop, palestras e tudo, e aqui hoje eles fazem isso aqui direto, né? Todo festival que vem, eles têm a parte educacional também, foi uma herança do festival. Isso, então em 1987, já no ano seguinte desse primeiro seminário, quando você estava começando a se organizar para realizar o segundo seminário, você foi convidado pelo Richard Seidel, da Polygram, para gravar 3 álbuns, 3 discos para o mercado de jazz dos Estados Unidos. O Diamond Land, o Moonstone e o Once I Loved. Como é que foi isso? Uma loucura isso, hein? Foi demais, cara. A Marilene Gondim, na época advogada de direito autoral, amiga nossa aí, primo do grande amigo meu, que é projetista gráfico, cabo de disco, que é o Tavinho Bretas, ligou para mim e falou assim, Toninho, tem um produtor americano da Pesada, lá que faz aqueles discos da Verve, que é um selo do jazz mais sofisticado, né, da Polygram, na área do jazz, que quer assinar com você e tudo. Aí ele veio para cá, marcamos um período, ele veio para o Brasil e falou, quero assinar para 3 dias com você. E eu, a vida inteira, você lembra quando eu pegava os ônibus, nos anos 70 para ir para lá, né? Ou quando eu saía com o violão para acompanhar os cantores aqui em festivais de colégio, de televisão, isso ainda assim pré-Rio de Janeiro, né? Pré-profissional. Então, me chamaram lá para fora e eu, como se batesse um vento assim, agora a gente vai ter que voar sobre as montanhas. Aí eu fui para lá e fiz uma carreira bacanérrima. Aí esse outro grande momento de mudança, né? Isso aí foi a abertura de Toninho para o mundo mesmo. Primeiro teve a mudança de Minas para o Rio e depois de Rio para Nova York, para o mundo, né? Aí conheci gente por todo o mundo inteiro e comecei a viajar para a Rússia, para a Finlândia, para a Ásia. E depois eu descobri a Ásia em 1990, que já foi uma década. Quer dizer, já estava aí, né? 88, 90, já estava... Em 1990, na década de 90, você morou praticamente em Nova York. Exato. E lá como ponto de estratégia para viajar para a Europa e para o Japão. Fui 28 vezes para o Japão até agora, 5 na Coreia, já viajei aquele... Já gravou até disco ao vivo na Coreia com Jack Lee, como é que foi isso? Foi bacana, foi no ano 2000, eu fiz uma temporada com ele lá, eles estavam inaugurando um clube chamado Camelot, que era similar ao clube Blue Notes, né? Um clube super sofisticado, e gravamos um disco ao vivo,
onde a mulher fala assim no início vamos chamar para o Enem, coreano, vamos chamar Toninho Horta, Toninho Horta, eles não sabem falar direito, né? E teve também uma gravação. Foi lindo, foi um trabalho muito bacana. E teve também uma gravação no festival de Moscou, Rio, New York. Com a banda. Isso foi em 90, foi nos anos 90, meados de 92. O disco só saiu em 94 ou 95. Então assim, eu comecei a gravar com gente do mundo inteiro, né? Nicola Stillo, Sérgio Mendes, e aí Michael Franks, né? Então fui misturado de brasileiros, europeus, asiáticos, né? Foi uma coisa bem bacana. E a vida inteira lá em casa tinha esse espírito assim, de festa, de alegria e tudo. Então para mim eram baratas. Em cada dia estar num país, uma comida diferente, cultura diferente. Né? Um dia tem um olhinho puxado, outro dia tem as pessoas mais altas, mais baixas, mais louras, ou mais morenas. Então isso é uma coisa interessante. E a música de cada lugar, cada instrumento, o shamisen, isso, aquilo, cada ierhu da China, Xangai, é maravilhoso essa diversidade, né? Eu pude, graças a Deus, contribuir para muita gente com o meu trabalho. E no ano 2000 você resolveu voltou para o Brasil. Ganhei influência desse também. Aí eu voltei para cá no final dos anos 90, 2000 eu voltei para o Brasil. E aí, mais uma vez, era tanta informação, tanta coisa preciosa que você estava vendo para aqui, que você resolveu se dedicar a um projeto tremendo. Conta para a gente do Livrão. Pois é, o Livrão começou em 86, né? Logo depois que eu me casei, que eu estava assim, mais tranquilo aqui, fiz esse projeto para dar uma mexida na música brasileira, para a gente discutir né, o futuro da nossa música, da nossa escola, né, dos instrumentistas e tal. E eu comecei esse projeto nessa época, fiz o seminário e o Livrão era uma ideia paralela ao seminário que ficou um pouco parado, esperando eu fazer os discos lá para fora. Mas eu deixei uma equipe aqui no Brasil, através do Nelson Faria, Maurício Carrilho, Ian Guest, Yuri Popov, o meu irmão vivo na época, Paulinho Horta trabalhou também, o Gilvan de Oliveira, muita gente contribuiu para essa primeira produção, enquanto eu gravava os discos lá fora do Brasil. E aí, nas épocas que eu vinha para cá, eu sempre mexi um pouco. Do ano 2000 a 2007 foi um período que eu vim o Brasil e aí que arregacei as camisas para a gente botar o projeto para fora. E aí fizemos um levantamento de sei lá, tantas mil músicas, mas fechamos um repertório aí de 500 mais ou menos na época. E há 2 anos atrás a gente fez, bom, vamos chegar depois lá. Então assim, a cada 5 anos que passava, 10 anos passava, como se diz, o número de músicas do Livrão ia aumentando. Ia virando uma Passou bíblia 30 mesmo. anos, agora já tem 700 músicas. Né? É a bíblia da MPB agora. É um apanhado, uma amostra de compositores nacionais dos últimos 140 anos, desde Carlos Gomes, aquelas modinhas primeiras daquelas épocas, né, que vinha desde as influências europeias e tudo, até passando por tudo. Época de ouro, os primeiros sambas, os primeiros choros, depois fase nordestina. Isso. Aí essa fase nordestina, esse trabalho todo com música popular brasileira, quando foi mais ou menos em 2004, transborda de novo o caldo com essa influência toda, e você grava um CD com o pé no forró, né? Com o seu parceiro cearense Felipe Cordeiro, no qual participaram Dominguinhos, Fagner, Elba Ramalho. Fantástico esse disco, hein? Você sabe, né? O Dominguinhos já era um parceirão. Desde que a gente tocou junto no Índia com a Gal Costa, fomos tocar lá em Cannes, em Paris, e ele até me gozava depois, falava assim, Toninho, nós ficávamos no mesmo quarto, e aí ele tinha saudade do Brasil, começava a chorar, quero mamãe e tal, ele me gozava na minha cara. Eu falei assim, não, né, porque eu sempre fui muito agarrado em casa, mas era bom, a gente pegava o carro, ia na Côte d'Azur ali, Nice, Monte Carlo, Mônaco, e a gente andava de carro ali tudo, né, e era um barato. Então assim, depois ele participou de vários shows meus, especiais, gravei com eles, com o Jackson do Pandeiro nos anos 70, e virou um parceiro constante. Quando esse cearense poeta, depois do show que eu fiz lá em Fortaleza, chegou para mim e falou assim, eu adoro a sua música, eu queria fazer um disco com você, ser seu letrista.
Aí eu falei, olha, legal, vamos sim. Aí ele mostrou um disco dele só de músicas inspiradas no Clube da Esquina, eu achei super interessante. Aí tinha Lô, tinha Beto, tinha Boca Livre, a Helena Horta tocou, minha irmã. E achei interessante. Aí eu falei assim, olha, eu também adoro música nordestina. Teve um show uma vez, nos anos 80, eu participei, tinha que escolher um compositor para eu interpretar a obra. Escolhi o Luiz Gonzaga. Fui lá no Arpoador do Rio de Janeiro. E eu falei assim, então, como eu adoro a música nordestina, e já tinha gravado um projeto no Japão em 1994, logo depois que eu saí da Polygram de Nova York, eu assinei com a Polygram do Japão para um disco. Então, nesse disco de 94, tinha um shot e um baião que o Dominguinhos tocou. Aí eu falei assim com esse Felipe Cordeiro, já em 2004, assim, ó Felipe, se você quer ser meu parceiro, e eu adoro a música nordestina, por que a gente não junta essas ideias e faz um disco, né, eu interpretando a música aqui né, esse swing que tem aqui no forró. E ele fez uma letra toda, né, como um poeta cearense, aquelas cheias de palavras típicas do lugar, né, da cultura deles, e eu com as minhas harmonias e os meus arranjos assim para contrabalançar. E ficou um disco muito inusitado, e aí convidamos Zé Ramalho, Adelson Viana, Fagner, né? E o disco teve uma reputação muito legal, foi indicado ao Grammy, eu fiquei entre os 5 indicados para o melhor álbum da música popular brasileira, né? E depois aconteceu a mesma coisa em 2011 com o disco Harmonia e Voz, também fui nominado na mesma categoria, mas só entre os 5 mesmo. Mas já foi para mim, eu considero tudo na minha vida, qualquer coisa, qualquer passo assim, né, no sentido do sucesso, eu sempre achava que aquilo ali era uma, como se fala, era um Grêmio. Se eu não tenho um grande Grêmio oficial, eu tenho vários Grêmios na minha vida, entendeu? Logo depois desse CD, Com o Pé no Forró, em 2006, você conheceu de uma maneira bem inusitada Jorge Benson, em Belo Horizonte, e ele terminou convidando você para produzir um disco. Você fez um disco fast food, assim, na hora, de repente você já tinha um disco praticamente pronto. Como é que foi esse caso que você conheceu o Benson e esse disco? Sabe que você sabe da minha história mais que eu? Em 2006, né? Isso. Ele veio tocar em Belo Horizonte, eu fui com outro violonista, Juarez Moreira, grande compositor e músico também, e o irmão dele, o Celso, também grande músico. Estivemos lá no show, e aí, vamos levar um disco pro Benson e tudo. Eu falei, tinha deixado tudo lá em casa, mas não... E aí, fomos tentar falar com ele no camarim e ele não podia receber ninguém. E mais um recado também da produção, falou assim, olha, o Benson falou que não... Ele está cansado, ele vai pro hotel lá, mas vocês podem levar os discos lá para ele e falar com ele lá no hotel. Aí passando em casa eu peguei um punhado de disco, o Juarez também fez a mesma coisa, o Juarez falou isso, pega o violão também, quem sabe a gente toca lá uma música para ele. E aí aconteceu isso, chegamos, fomos lá pro piano bar, até esperar ele entrar, ele chegar, porque ele tinha saído para jantar e tudo. Quando ele chegou no hotel, cercamos ele ali na porta, entregamos discos, dei um abraço nele, fã, você é grande ídolo nosso e tal. Ele agradeceu muito e subiu para o quarto. E a gente ficou ali tomando um shopping no piano bar, nem achava que ele ia descer, e de repente ele desceu para ficar com toda a trupe dele, técnicos, managers, produtores, agentes e tal, e ficaram ali curtindo, tomando uísque e tal. E o Juarez falou, Toninho, quem sabe, pega o violão agora para a gente tocar uma música para ele. Aí o Juarez começou a tocar, o violão começou a tocar, no terceiro acorde o Benson já olhou para trás. Aí a gente estava numa mesa aqui, eles numa mesa lá e tinha uma mesa no meio. No meio da música, se o Benson já sentou na mesa pertinho da gente, ficou assim, observando, e daí a pouco nós sentamos junto com ele na mesa. Né? E ele falou assim, olha, mas que maravilha. Aí o Juarez tocou 2 músicas e falou assim, agora você vai ouvir meu professor, Toninho Horta. Aí quando ele me ouviu, ele ficou doido também. Assim, aí os managers começaram a me ligar no dia seguinte, o Benson adorou o seu trabalho, quer que você produza um disco para ele. Aí fomos para o estúdio, aí depois de muita conversa e tal, produzi um disco com ele, 11 músicas em 2 dias, depois caí de cama, adoeci, mas escolhi os melhores músicos que tinha no Brasil disponíveis na época, 3 pianistas, 3 baixistas, 3 bateristas, e o Raul de Souza apareceu lá, Rogério Bocato tocou percussão,
Enfim, foi um disco maravilhoso, foi uma experiência assim, de vida e de música única. Assim. Infelizmente, como ele bancou do próprio bolso, o disco não saiu, não foi para gravadora nenhuma. Mas o dia que eu tiver uma grana extra, eu quero pegar esse disco e falar, Benson, me vende esse master aí que eu vou botar assim, Tony Horta convida George Benson. Quem sabe, né? Pronto, esse foi um caso tremendo. Tremendo. E logo depois dessa produção também, você lançou a sua primeira antologia, o álbum duplo solo ao vivo. Estava acontecendo o seguinte, eu estava fazendo 60 anos na época, minha mãe estava fazendo, acho que 100, né? Minha filha, não sei se era 20 ou 15, não, 15, acho que na época era 15 anos. Tudo data redonda. Eu falei, não, gente, daqui a pouco eu não vou nem estar conseguindo cantar ou tocar, eu quero aproveitar minha performance. Então, tudo que eu toquei pelo mundo, eu quero fazer um show. Aí fiz 2 shows, 2 noites, tocando 35 músicas por noite. Eu cansei demais desse show, mas consegui fazer um registro super interessante, que abrange todas como se diz, as décadas da minha carreira, que estão agora expostas no Songbook. Mas na época foi tipo um concerto ao vivo mesmo, e eles registraram em DVD e CD, ficou muito bacana. Pois isso em Belo Horizonte, no ano de 2004, a gravação. Na minha cidade, né? E lançamento em 2006. Agora, em 2008, você fez uma apresentação com a Orquestra Fantasma no Billboard, em Osaka e Tóquio, no Japão. E participou de uma gravação com Ken Hirai, para um documentário da NASA, sobre a comemoração da chegada à Lua. Então o Japão está sempre ali, né? Então o Japão, inclusive, eles me conhecem muito, me respeitam. Me fizeram esse convite para tocar com Ken Hirai, que é tipo Roberto Carlos lá do Japão, mas é um cara jovem. E esse documentário da NASA também ficou exposto na internet há muito tempo, para o aniversário do Homem à Lua. E gravamos uma música chamada Moon River, e eu já tinha gravado no disco, inclusive que eu te falei, o Serenade, gravado em Tóquio, né, com Jack Lee, e tinha feito uma versão do Moon River lá. Então o pessoal conhece. Aí o Kenny Hirai adora a música e falou, tem tudo a ver com o projeto, com a NASA e tudo, e resolveu gravar. Eu chamei o Gil Goldstein, que é um grande arranjador, maestro e pianista lá de Nova York, fizemos nós 3 essa gravação. Né? E em 88 também tivemos também lá no Billboard Live, que é o considerado o Blue Note Pop, né? Que toca mais artistas pop. Lá no Japão, tem um grande teatro lá em Osaka e um outro espaço em Tóquio, e foi maravilhoso. Foi uma das vezes também que minha Orquestra Fantasma brilhou. Uma temporada muito bacana, né? Nessas 2 cidades do Japão, com a banda Orquestra Fantasma e o convidado Rudy Berger, que é um violinista que veio para o Brasil nos anos 90. A gente tinha se conhecido em Nova York em 1989, ele gravou comigo no álbum Moonstone, aí viramos amigos e ele passou a excursionar comigo no mundo inteiro também, um cara genial. Inclusive, essas excursões você também fez muitas em 2008 e 2009 com a banda Brazilian All Star e Ed Gomes, com shows no Lincoln Center, em Nova York, na Itália, para tudo quanto é lado. Exatamente, é uma banda organizada pelo baterista do Duca da Fonseca, com o Hélio Alves, o Dudu que é baterista, é um cara muito conceituado, lá em Nova York, um músico brasileiro, mas tem todo o conhecimento do jazz. A sua esposa Maúcha Adnet, cantora, o Hélio Alves, pianista, o Cláudio Rotiti no trompete e eu de guitarra e violão. E sempre convidava um baixista americano. Já tiveram tocando com a gente o Jorge Miraz, que parece que é russo, outra vez foi o Ed Gomes, outra vez foi o Mark Johnson, né? Então, outra vez foi o Nilson Mata, que é brasileiro, enfim. E a música do Jobim é eterna, né? A gente vai em qualquer lugar, você começa a tocar um pedacinho da música assim, eles já sabem que música que é, cantam juntos. No mundo inteiro a música é reverenciada. Esse ano de 2010, inclusive, foi tremendo. Além de fazer tantas excursões, né, para a Coreia do Sul, Indonésia, Alemanha e tal, ainda teve o lançamento da sua primeira biografia, né, o livro Harmonia Compartilhada, de Maria Tereza Arruda Campos. Isso. E ainda o lançamento do CD Harmonia e Vozes. É um livrão da MPB gravado, porque tem participação de todos os artistas nacionais. Que loucura que foi essa, Toninho? Não, o disco Harmonia e Voz era uma volta
2010, né, já tinha voltado para o Brasil, mas era uma forma de reunir mais uma vez, né, com tantas viagens, eu queria voltar a ser mais brasileiro. Era um encontro com pessoas que admiravam a minha música e pessoas que eu era fã. Né? Por exemplo, eu era fã do Erasmo Carlos, dele, dentro do trabalho dele, né, que era um trabalho síndrome, um cara muito simpático, de Djavan, eu já conheci ele uma vez, eu era fã dele, Ivan Lins também, mas outras pessoas que admiravam o meu trabalho, que era a Zélia Duncan, né, o Beto Guedes, tudo. Então assim, eu juntei a fome com a vontade de comer, como se diz, e convidei muita gente para esse disco, né? E era um orçamento da Funarte, uma verba garantida, mas todo mundo, todos os grandes toparam fazer participação sem cobrar, o próprio Sérgio Mendes, Ivete Sangalo. Esse disco tinha uma intenção, assim, a gente queria homenagear o planeta, os animais, as músicas são todas quase homenagens, homenagens que eu fiz, né? A música para minha mãe, para meu pai, para um amigo, para minha filha, para meu filho. Então, assim, era um disco bem bacana. Inclusive foi indicado novamente, mais uma indicação para o Grammy Latino, né? O 11º Grammy Latino na categoria MPB. Melhor álbum de música popular brasileira. Então ficou só na nominação também, mas foi maravilhoso ter participado e concorrer com aqueles, né, com tanta gente boa que a gente tem aqui no Brasil. Então assim, a gente está sempre, né, eu sempre fiz vários projetos e eles ficam meio no caminho. Quando tem que pegar o avião para virar artista e viajar para o mundo, ele tem que interromper, mas de repente a gente tem a oportunidade de terminar. Em 2012, você lançou 2 CDs. O disco Minas Tóquio, onde você toca violão e guitarra, e o disco Japa, com Liminha, Marcos Suzano e Jacques Morelenbaum. Esse ano, 2 discos com referências ao Japão. É uma proximidade muito grande que você tem com o outro lado do mundo mesmo, né? Muito. Eu adoro o Japão, pelas amizades que eu fiz, o interesse, o gosto que eles têm pela minha música, a receptividade sempre excelente, ganho sempre presentes das pessoas lá. Mas eu me lembro que teve aquela grande catástrofe, né, o tsunami, né, em 2011, me parece. E foi aí que eu fiz esses 2 discos em homenagem ao Japão, né, que é o Minas Tóquio, e esse que ia chamar Japa, com um grupo que eu dei o nome de Shinkansen, que é o nome do trem-bala japonês, com o Liminha no baixo, Jacques Morelenbaum no cello e o Marcos Suzano na percussão e eu na guitarra. O disco está pronto até hoje, mas não foi lançado ainda. O Liminha muito ocupado como produtor e tudo, mas uma hora dessa, né, hoje mesmo ele mandou uma mensagem para mim dizendo que estou chegando de Los Angeles, vou botar esse disco na rua esse ano. Então é um trabalho muito bonito e foi dedicado exclusivamente para o povo japonês. Assim. Depois ainda vieram os DVDs Tom de Minas e A Música Audaz de Tony Horta, que é um documentário. No mesmo ano, né? Isso. Foi, exatamente. Então, quer dizer, foi um acúmulo, né, a gente vai avançando na idade, assim, vai passando uma década, passa outra, esse pessoal, Tony, vou registrar isso, aquilo, né? A gente fica muito embevecido, né, alegre com a gente não quer ficar velho, a gente quer estar sempre renovando, criando, mas sempre faz parte também a gente fazer essas parcerias, né? Então, assim, eu acho super importante todos esses trabalhos que eu fiz até essa época aí, no início da última década, de 2010, foram essenciais. E começou uma década de, como se diz, de solidificação e de comprovação do que eu fiz em termos de registro memorial, né? de áudio, de visual e várias coisas. Em 2013, então, você se dedicou, fez alguns trabalhos na Itália e dedicou muita energia também ao projeto do Instituto Maestro João Horta, que foi seu avô. Exatamente. A Itália também é um país europeu dos que eu mais visitei, porque fiz muitas amizades lá com Nicola Stilo, com Ed Palermo, flautista e guitarrista, depois com Antônio Norato, guitarrista também. Adoro música italiana, fiz amizade grande com Stefano Silvestre, que é um cantor semi-amador, gravamos um disco juntos
no horizonte de Nápoles, muito bonito. Então a Itália sempre teve foi muito importante para a minha carreira. Viajei demais e tive na Europa também em 2014, além da Itália, fiz com a orquestra Big Band WDR de Colônia, na Alemanha, né, um trabalho que inclusive me homenagearam com 11 músicas, a Big Band tocando e eu tocando com eles também. Foi um evento muito importante. Joia. Então, 2014, você retoma com toda a força o projeto do Livrão e em 2016 vem a gravação do CD e DVD de comemoração de 35 anos de carreira. Esse projeto também começou em 2012 e nós estamos em 2017, só agora que a gente vai mixar e masterizar o disco. Foi terminado as gravações no ano passado, com o André Dequete teclados, Yuri Popov baixo, Lena Horta flauta e o Neném baterista. E os convidados, Nivaldo Ornella sax, Robertinho Silva batera, Joyce cantando aí a música Pedra da Lua. Lá no Japão, a Lisa Ono gravou o Beijo Partido e o João Bosco também gravou no Rio de Janeiro, aqui ó, Minas Gerais, um caminhão. Então assim Minas Gerais, um caminhão. Porque, às vezes a gente dá preguiça e começa a desafinar tudo. Minas Gerais, um caminhão. Então assim, o disco está pronto, só falta agora mixar e vai coincidir com o aniversário de 120 anos da cidade de Belo Horizonte. Né? O CD vai ser lançado, é um álbum duplo, um disco cantado, todo instrumental, de músicas inéditas. Então assim, é um disco, mais um projeto maravilhoso. Eu só tenho a agradecer a Deus, né, pelo todos esses méritos, todas essas inflexões que aconteceram na minha vida, na minha carreira, para que eu pudesse ir saltando, né, de um lugar para outro, mas sempre para um lugar cada vez melhor e com mais frutos e com mais fertilidade, com mais contribuição dos dois lados, né? Eu contribuindo para o trabalho de outros artistas, como eu recebendo boas influências para a minha evolução espiritual e musical, que é o que eu sei fazer na vida. Acho que se eu não fosse músico, o que eu ia ser? Se a minha mãe não ficasse colocando aqueles músicos lá da música clássica, meu irmão colocando jazz, Toninho, bota o violão aí, ó, para você fazer a batida da bossa nova e tal. Se não fossem, né, os primos, os tios, que todos sempre rezaram para mim, né, e também a dádiva divina que me deu para deixar o meu recado no mundo, a minha missão, como eles falam, né, e hoje em dia eu agradeço todo mundo, né, os deuses, né, as pessoas que são fãs, gente que até cruza comigo na rua, você é o Toninho Horta e tal. Então é isso, a gente tem que levar a vida na boa, tentar fazer o melhor que a gente faz. Eu te agradeço aí, Ricardo, a sua disponibilidade e a sua boa intenção e realmente é um trabalho inusitado que você está fazendo de tentar. Eu comecei tão quieto, de repente agora já está cheio de agitado também. Não, porque mexe muito com a gente mesmo e eu tenho assim, estou num período de muito trabalho, muita viagem, que eu fiz agora o songbook, que registra a minha história dos 50 anos de carreira. Eu agradeço os índios, a Deus, né, a todos os meus protetores. A gente que agradece, Toninho, a sua arte, a sua fertilidade, a sua criatividade. E para a gente finalizar essa história tão incrível, tão maravilhosa, deixa um recado para as pessoas que vão assistir esse vídeo. Do coração de Toninho Horta, manda aí para a gente. Eu queria deixar para vocês, né, um grande abraço e muita esperança, muita harmonia para todos vocês e que pensem sempre a vida de uma forma muito positiva, muito esperançosa, porque isso é o que vale. A gente está aqui nesse mundo para isso. Tá? Um grande beijo, saudades aí do Mineiro Audaz, com harmonia, Toninho Horta. Um abraço. Obrigado, um abraço.